Então vamos ler Provérbios capítulo 28, versos 25 e 26. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós agradecemos a Ti por esta manhã e que o Senhor Deus fale conosco a partir desse momento também, nesta meditação, e que dia a dia, ó Deus, possamos viver em paz, seguir, ó Deus, os Teus caminhos, andar como Jesus, andar, ó Deus, nos caminhos que levam amor, levam ensinamento do Senhor a outras pessoas. É isso que nós pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Eu li numa reportagem, que diz que se você pegar 100 formigas e colocar num vidro, fechar a boca do vidro, 100 formigas vermelhas e 100 formigas pretas, elas vão ficar lá passivamente, tranquilamente ali no vidro. Mas se você pegar, chacoalhar o vidro e soltar, elas vão começar a se atacarem umas às outras. As vermelhas vão entender que as pretas estão as atacando e as pretas vão entender que as vermelhas estão atacando. Não faça isso em casa, né? Não deve ser muito bom para as formigas. Essa história pode ilustrar muito bem o princípio de contendas. Às vezes uma pessoa, ela tem uma ambição, como diz aqui, o cobiçoso levanta contendas. Ela tem uma ideia, ela defende algo, e logo várias pessoas vão começar a segui-las. Só que ela defende algo contra o outro, e aí essa outra parte logo também se levantará. E o que vai começar aí? Uma guerra entre duas partes. Essa luta, essa disputa entre pessoas. Nós sabemos que somos chamados a ser pacificadores, e não viver tomando lugar de um lado ou de outro. Isso que eu estou falando é algo muito comum, a gente vê isso diariamente. É interessante como a questão das redes sociais, dessa conversa por trás de uma tela, de um celular, de um computador, tornou algo mais intenso, essa disputa mais intensa. Você pode pensar, antigamente, na época de política, né, tinha aquelas discussões, até dentro da família, né, eu gosto desse candidato, outro, ou discussões de futebol, não, eu sou desse time, aí tirava sarro um do outro. Só que se evitava que se chegasse a um nível maior de discussão, de discórdia, de ofensas. Não era natural você simplesmente ficar expondo a sua posição e brigando com as pessoas. Só que hoje as pessoas acreditam que por estarem atrás lá do computador, elas podem falar o que elas quiserem, né? Então, se ela não gosta daquilo, ela fala, e ela fala mal do outro, e ela se levanta contra o outro, e muitas vezes com ofensas que não falaria pessoalmente. Se eu sei que fulano de tal gosta de tal candidato, eu não vou olhar para a cara dele e falar, olha, o seu candidato é um tal, é um sei lá o quê, né? Não falaria pessoalmente. Mas você está falando pessoalmente, só que indireto, porque está por meio de uma rede social, só que você está falando porque aquele outro seu amigo está lendo. E essa discórdia acontece. E a gente percebe que o problema maior disso tudo não são debates de ideias, pensamentos, né? Ninguém quer falar, você não tem que expressar o seu pensamento, a sua ideia. O problema está em que muitas vezes o que acontece é que alguém balança o jarro lá, o vaso, e, de repente, começa essa guerra, uns contra os outros, muitas vezes sem saber por quê. Estão entrando numa batalha que nem deles é, eles não vão ganhar nada com aquilo. Mas eles estão lá discutindo e falando. Uma passagem em Timóteo, 1 Timóteo 6,4, diz, enfatuado, nada entende, mas tem manias por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas. Olha como esse texto é. Coloque para mim esse versículo lá na tela. Olha como esse texto é atual. 1 Timóteo 6,4. Debates de ideias, eu acabei de falar.
O problema não é debater, o problema é que as pessoas debatem todo tipo de assunto, debatem sem conhecer o assunto. O problema não é discutir, é falar de um assunto que você não conhece. E é isso que o texto está dizendo, olha. Enfatuado. Enfatuado, essa palavra significa arrogante, presunçoso. Enfatuado, tornar fato. Você é tão firme naquilo que você diz, você tem uma alta opinião, você é confiante. Podemos dizer que muitas vezes você é um ignorante, mas é opinoso, tem opinião, e você fala, e aquilo se torna um fato. Aí é a tal da fake news, né? Enfatuado, ele coloca como fato, e ele é arrogante, e ele coloca aquilo como uma verdade. Nada entende, mas tem manias por questões e contendas de palavras. Ou seja, nem sempre entende daquilo que está falando, nem sempre tem razão, mas tem mania por contendas. E é o que a gente vê hoje, irmãos. Quais são os vídeos que têm mais visualizações? Quais são as pessoas que mais produzem conteúdo? São conteúdos de brigas, de fofoca. Aí aparece qualquer caso, né, de repente, e todo mundo está falando daquilo. Aí aparece uma pessoa para analisar até o rosto da pessoa, se ela riu, se ela não riu, se ela está falando verdade, se ela está falando mentira. E aparecem pessoas, aí o pastor falou, não sei o que, o psicólogo falou, o fofoqueiro falou, o outro falou, está todo mundo falando, discutindo. E o que isso serve? Para nada, a não ser para nascer inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas. Suspeitas malignas. Portanto, irmãos, uma pessoa que balança o jarro, não sejamos nós. Uma pessoa que gosta de balançar o jarro, que gosta de começar atritos, contendas. Aquele que percebe, olha, você viu como aquela pessoa subiu o degrau da igreja? Aí pronto, já começa. E levantar pessoas que acreditam, e outros que são contra, e outros que são a favor. Não sejamos esse que balança o jarro, mas também não sejamos aquele que vai atrás de qualquer conversa, de qualquer discussão, tanto para analisar, ou para tomar partido, e para compartilhar, que se eu sou contra, se eu sou a favor. Isso não é algo bom. Voltando ao nosso texto, eu coloquei Provérbios 28, 25. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. É a mesma coisa. O enfatuado, que é cheio de si, é o cobiçoso. E o que ele faz? Ele quer ter vantagem, ele quer se destacar, e então ele se levanta uma contenda, ele se coloca como principal. Mas o que confia no Senhor prosperará, ou seja, o que busca essa vantagem, cria discussões apenas, mas não vai vencer. Ele vai cair. Enquanto que aquele humilde, aquele que busca a verdade, ele prosperará. Versículo 26, o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Nós devemos estar atentos com essas questões, com essas discussões. Nosso interesse deve ser sempre promover a paz. Aí a gente lembra lá de Mateus 5, 9, pode tirar o texto, que diz, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, e nós não devemos buscar discórdias, mas paz. E se há uma coisa que eu tenho que defender, é o Evangelho. Mas até para defender o Evangelho, eu não tenho que entrar naquela questão das disputas teológicas lá, né, que também é de quem nem entende, está falando sobre aquilo, mas eu tenho que defender no sentido da verdade, no sentido de andar na verdade, de falar a verdade, e que Deus assim nos ajude, irmãos, porque a gente vive nesse meio, né, de tantas discórdias, mas que a gente seja sempre pessoas de paz, né? Percebe que talvez você está bravo, discutindo com alguém, porque alguém balançou o jarro, alguém balançou o vaso, alguém que nem tem nada a ver com a gente, está aí promovendo discórdias, e que nós sejamos pacificadores. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, nós queremos agradecer a Ti, por essa manhã, ó Deus, por estarmos em Tua casa, e que o Senhor Deus nos dê paz, que o Senhor Deus nos ajude,
andar sempre nos teus caminhos, ó Pai. Pai amado, que nós tenhamos sabedoria, ó Pai, para quando debatermos algum assunto, falarmos daquilo que nós sabemos, daquilo que nós aprendemos, que possamos instruir uns aos outros em paz, ó Deus. E que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, daqueles que muitas vezes se expõem falando de coisas que não deveriam, ó Deus. Coloque, ó Deus, esse freio em cada um de nós, para que nós não estejamos expondo opiniões, apenas criando discórdia, ó Deus, mas que nós sejamos pacificadores em todo lugar, ó Pai, e até mesmo nesse meio, ó Deus, da internet. Obrigado, ó Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém.